crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nessa noite em Tua presença, Senhor. Quando aqui já temos ouvido o Senhor falar conosco, o Senhor já tem se manifestado, e pedimos que o Senhor continue nos ajudando nessa noite. Tua palavra que será ministrada, que ela possa ir alcançar o seu destino e fazer aquilo para o que ela foi enviado para fazer. É o que eu te peço, que o Senhor me ajude nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, ainda de pé. Agradeço ao pastor Creve. Acertei? Creve. Teve um pastor lá de Belém que me perguntou, afinal, como é o nome? É Creve ou Crevi? Aí eu fiquei pensando. Eu disse, rapaz, agora o senhor me pegou. Porque eu acho que eu falo Crevi, mas eu acho que é Creve. O pastor Eliezer disse, Creve é o de Neves. O Crevi é do Giovanni. Obrigado, pastor, pelo senhor ceder o seu púlpito. Juízes capítulo 16. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Capítulo 16 do livro de Juízes. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Que diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que raspou-lhe as 7 tranças que raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, e despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como Dante e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado-se dele. Então os filisteus o dominaram, amarraram-lhe e arrancaram-lhe os olhos e levaram para Gaza, aonde amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e puseram para gerar um moinho. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar. Pastor, falando aqui dos feedback, né? Tá certo essa palavra? Ele disse que cristão não... Pessoas que dizem que cristão não tem depressão, né? Depressão. Tem Jesus no coração. Eu acho que é falta de ler Bíblia. Porque Elias entrou num estado difícil. Ele quis a morte.
Se Elias encontrasse uma corda, em vez de ele estar sentado debaixo daquela árvore chamada zimbro, ele ia jogar uma corda lá. Porque ele disse, eu estou só. Aquilo que o pastor estava falando aqui. Você não pode se sentir só. Mas Deus disse a ele, tu não estás só. Há 7.000 também que estão passando a mesma coisa que tu está passando. Às vezes não, o profeta fala na mensagem, Elias é a comida oferecida. O servo de Deus, que é a serva de Deus, ele precisa de descanso. Ele precisa que o seu nervo esteja calmo, tranquilo. O profeta diz, ele precisa até dormir. Às vezes você, mãe, precisa de uma boa noite de sono. Uma boa tarde de descanso. As nossas limitações humanas, ela muitas das vezes impede Deus agir. Eu falo como pregador, como obreiro, que às vezes o obreiro nem todo dia, o pastor perguntou para mim, como é que o senhor está alegre hoje, né? Mas nem todo dia a gente está alegre. Tem dia que está cansado, fadigado. Tem dia que a mente, muitos pensamentos. E aí isso acaba limitando Deus fazer algo, porque para Deus fazer algo tem que ser através daquele homem. A forma de Deus abençoar a igreja aqui é através do pastor, do pregador. Ele vai trazer a palavra. E o próprio apóstolo Paulo chega a dizer que ele diz, alegrando a muitos, mas entristecidos. Enriquecendo a muitos, mas nada possuindo. Às vezes o pastor tem a palavra para aquela família, tem aquela palavra para ajudar aquela família, para aquela pessoa ser bem-sucedida financeiramente, mas às vezes ele não tem nem a palavra para ele mesmo. O profeta, quando sofreu aquele acidente, e ele perguntou para José, como está sua mãe? Ele que foi José, né? Foi Billy Paul. Foi José. José disse, ela morreu. Ela não está respirando. O profeta disse, pegue meu braço, o braço dele estava quebrado, pegue meu braço, coloque sobre ela. E o José levou o braço do irmão Brana, colocou sobre ela, e a irmã Meda voltou à vida. E o José disse, papai, agora coloque a mão sobre a sua cabeça. A irmã Brana disse, não. O dom não foi dado para mim. O dom foi dado para o povo. Às vezes, nós nos encontramos assim. Cansado, fadigado, preocupados. E às vezes Deus tem que enviar um corvo, tem que enviar um anjo, tem que enviar um alimento. Às vezes nós queremos que o pastor tenha misericórdia, tenha graça, tenha compaixão, tenha paciência com as pessoas, mas as ovelhas, as pessoas, não conseguem ter essa mesma qualidade em favor do pastor. A mesma graça que cada um de nós aqui tem necessidade, o pastor também tem. Disse o apóstolo Paulo, se tem alguém que mais precisa da graça, sou eu.
Porque nós enfrentamos esse descarrego, né? O profeta diz, quando você ora por alguém, quando você dá uma palavra para aquela família, aquele problema daquela família, aquela enfermidade, aquilo vem sobre aquela pessoa. Como disse o pastor Eliezer aqui, por isso que não pode ser qualquer pessoa para vir orar pelos enfermos, para orar por alguém, para expulsar demônio. Porque aquilo vai vir atrás do pastor, da família do pastor. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ter chamada. Não queira ser algo que você não é. Desculpa, né? Nem entrei no tema, mas o pastor falou aqui, estou dando seu destaque, viu? Ele disse aqui, até a tristeza é para te ajudar. A Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que quando a gente cita esse versículo, a gente só está pensando em coisas boas, parece, né? Só maravilhas. Não. Você vai entender que são as coisas que mais te causam dores, que mais muitas das vezes te entristece, são essas coisas que vão te fazer mais forte ainda. Diz a Escritura, convém que para entrar no reino dos céus, tem que ser através de muitas tribulações. No mundo, disse Jesus, no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, tem bom ânimo. Agora, como ter bom ânimo quando está passando por aflições? Como ter bom ânimo? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. E quando estás afligido, quando estás angustiado, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. É Ele que vai te socorrer. O profeta chega a dizer, no apagar das luzes, quando tudo vai falhar para ti, e tem que falhar, porque às vezes nós estamos acostumados a tudo dar certo, tem coisas que tem que falhar para ti, tu tem que ver o mar agitado, tu tem que ver onda de 15 metros, tu tem que estar clamando e parece que Deus não está te escutando, tudo isso tu tem que passar, porque num outro momento terás que passar por algo mais forte ainda, mas tu tem que passar por isso aqui. Disse Jesus, por que sois tão tímido? Por que não tens fé? Dê a palavra. Foi o que o pastor falou aqui? Dê a palavra. Fale. Não é tua obrigação abrir o mar. A tua obrigação é crer, falar e marchar. Quem abre o mar é Deus. Você vai marchando. Como as coisas vão acontecer, não interessa. Diz o profeta na mensagem, a fé perfeita. A fé não quer saber como as coisas vão acontecer. Ela vai em frente, aquilo vai acontecer. A fé não quer saber a profundidade do mar, diz o profeta. A fé não quer saber qual é a altura do gigante. A fé não quer saber qual é a largura da muralha. Nada disso a fé quer saber. O que ela vai rompendo. O profeta diz, a fé tem cabelo no peito. A fé é uma bomba atômica. A Rússia está lá se vangloriando, porque tem um monte de bombas que são 20 vezes mais fortes do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mal ela sabe, a Rússia, que quem tem a maior potência, a maior força, é o cristão que está vivendo nesses últimos dias. Nós temos tanta fé, o cristão tem tanto poder aqui, que diz o profeta, enquanto o cristão estiver aqui na terra, a ira de Deus não cai sobre essa terra, mas o dia que o cristão for arrebatado, encerrou aqui.
Muitas coisas de ruim não acontecem em determinadas famílias por causa daquele cristão que está lá. Muitas coisas não deixaram de acontecer naquela rua porque é um cristão morando ali. Aquela fábrica não foi à falência porque lá tem um cristão trabalhando ali. E talvez você que esteja morando nessa rua, nessa casa, nessa fábrica, ache que tu não tem um valor. Tu tem muito valor. Desculpa, pastor, estava só dando aqui a outra coisa. Se eu não entrar, o que eu estou falando já finaliza a minha palavra. Pastor, falando de você vir adorar. A internet, ela veio, por um lado, até ajuda a propagar o evangelho. Mas, por outro lado, atrapalha demais. É bom, você que está nos assistindo agora aí, ao vivo, né? Outros vão nos ver depois. É bom você assistir o culto pela internet. Mas melhor ainda é você estar aqui dentro. Porque a atmosfera que é criada aqui dentro, ainda que tu possa estar cheio da unção, mas não vai ser a mesma lá onde você está. Se você pode estar no culto, diz o profeta, não há nenhum tabernáculo naquela cidade onde você se congrega, onde você mora, procure uma denominação e vá assistir culto. Você não precisa dizer amém para tudo que está lá, diz o profeta. Coma apenas aquilo que vai te satisfazer. Os ossinhos, joga fora. Não é duro saber que numa noite como essa, há pessoas que creem no mesmo profeta, na mesma mensagem, e não vem assistir culto aqui? Só porque não é do mesmo companheirismo? Ô, irmão, por favor. Quando eu vim para a mensagem, lá em Belém, eu não sei se é esse mesmo slogan que se falava em Belém, se fala para cá, mas quando eu vim para a mensagem, eu sempre escutei isso, pastor Creve. Não somos uma denominação, mas um companheirismo em torno, da palavra. Se isso não é verdade, então vamos trocar o que falamos. Não somos um companheirismo, não somos a denominação, somos o companheirismo em torno da palavra. Venha para o culto. O irmão Paulo pregou aqui, acho que eu não vou entrar no tema, desculpa, tenho 10 minutos. O irmão Paulo pregou aqui da mulher pecadora. O senhor falou, depois ele veio, o senhor falou domingo de novo. Eu falei quarta-feira aqui. Eu pergunto, pastor, se tivesse internet no tempo da mulher pecadora, será que ela ia encontrar perdão? Porque se tivesse internet, o culto lá da casa do irmão, do Simão, ia ser transmitido. E ela ia pegar o celularzinho dela e ia assistir lá na casa dela. Mas entre ela assistir aqui e estar lá, ela disse, não, eu vou lá. Eu vou fechar isso aqui. Eu vou pegar esse dinheiro que eu estou aqui guardando, que eu estou poupando. Foi lá, comprou o perfume, entrou na igreja. Muita gente criticando ela. Muita gente dizendo que o que ela estava fazendo era perca de tempo. Muita gente dizendo que o que ela estava fazendo era desperdício. Muitas das vezes nós estamos fazendo algo para Deus e você vai encontrar pessoas dizendo, isso é um desperdício. Isso é perca de tempo. Mas não deu ouvido a isso, ela não deu ouvido. Ela ficou calada. Permita-me ler aqui rapidinho. O profeta diz aqui. Ele diz, ela ficou calada. O profeta diz assim, o cristão não se vinga.
O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto. Ela ficou calada. Porque aqueles homens que estavam criticando ela, se ela abrisse a boca, meu amigo, aquele Simão ia ser o primeiro envergonhado. Mas tu, Simão, fala de mim? Já se esqueceu? É que Simão sabia quem ela era. Muitos dos que estavam criticando ela ali sabiam que ela era porque conheciam ela, como diz o pastor Elias, de outros carnavais. Mas ela ficou calada. Na verdade, eu acho que ela não ficou calada, não. Ela só fazia soluçar. Só se ouviu os soluços dela. As lágrimas descendo. Ela permaneceu calada. O profeta diz: o cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. E se manifestar, diz o profeta, aleluia! Ela ficou calada, e as pessoas dizendo, é perca de tempo. Ela ficou calada, as pessoas dizendo, olha o que ela está fazendo, quebrando esse vaso de alabastro com esse perfume. Ela podia estar vendendo, dar aos pobres. Olha o que ela está fazendo, desperdiçando, perdendo tempo com isso, e tem conta para pagar, tem isso para fazer, vai fechar, e podendo, vai para a igreja para quê? É perca de tempo estar na igreja, do que a igreja mudou, irmão. O problema é que muitas pessoas só estão na igreja. Não esteja na igreja, esteja em Cristo Jesus. Ela ficou calada, pastor. E sabe quem foi que interviu por ela? Jesus. Jesus disse, olha, calem a boca vocês aí. Se tu falar, Deus não fala. Deus disse a William Branham, se tu falar, eu não falo. Quando o irmão Branham foi convidado ali para aquele debate daquele pastor Batista, irmão Bolworth estava ali defendendo que ele disse que cura divina não existia, que os milagres acabaram, que isso não era de Deus. Irmão Branham ali querendo ir lá, e Deus disse, olha, se tu falares, eu não falo, mas se tu te calares, eu falo. Irmão Branham ficou ali calado. E ele botava o dedo, e apontava, e chamava de falso, e isso e aquilo. E quando ele colocava o dedo na face do irmão Branham, ele contratou fotógrafo, o fotógrafo ficava ali batendo foto, e batia foto, e batia foto. Nenhuma daquelas fotos que ele colocava o dedo em rixa do irmão Branham saiu. Mas aquela, quando o irmão Branham se calou e ficou ali, saiu uma foto. Que é aquela que todos nós temos conhecimento, aparecendo logos de Deus sobre a cabeça do profeta. Deus falou naquele momento. Deixa que Deus fala por ti. Deus vai falar a teu favor. Ela se calou, Jesus disse, deixem ela. Ela está fazendo uma boa obra para mim. Talvez alguém vai dizer que o que tu estás fazendo para Deus não é uma boa obra. Mas você tem que entender o que Jesus diz. Se Jesus diz no teu coração, é uma boa obra que tu estás fazendo, faça. Jesus disse, é uma boa obra que ela está fazendo para mim. E tem mais. Ela está fazendo tudo. Não era algumas coisinhas, não. Ela está fazendo tudo o que ela pode. E isso nos faz pensar agora. Será que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos para o Senhor Jesus Cristo? Porque tudo que ela podia fazer, ela fez. O que vier à tua mão, vá e faça. Faça. E Deus vai cuidar de ti. Venha para o culto, irmão. Se ela ficasse lá em casa só assistindo, nada, você não pode, tudo bem. Sabemos que há pessoas que não podem, então outros estão em outra cidade. Mas se você pode, largue isso. Escuta a voz que foi falado aqui. O que foi que a voz disse? Corra! Dá tempo. Tu ainda tem 20 minutos para chegar no culto. Corra, irmão. Largue isso.
Está desperdiçando tempo com muitas coisas. E o tempo de Deus é curto. Jesus disse: olha, os pobres sempre estarão convosco. Esses probleminhas aí sempre vão estar batendo na tua porta. Mas eu? Não. Vai chegar uma hora que você não vai mais ouvir Deus falar. Vai chegar uma hora que Deus não vai estar mais ao teu lado. E você vai correr com lágrimas, como correu aquele rapaz. Como correu Esaú, quando perdeu a sua primogenitura. E falando, eu resumo aqui o Sansão. Olha onde está o Sansão agora. Quem era Sansão? Sansão foi um homem que nasceu por um milagre. A mãe dele era estéril, não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela teria um filho, que não era para ela tomar nenhuma bebida alcoólica, nenhuma bebida forte, não era para ela comer nada imundo, porque ela ia ter um filho, e este filho ia ser nazireu, e este filho iria começar a libertar o povo de Deus. Mas quando Sansão nasceu, antes de Sansão nascer, a Bíblia diz que Israel, que o povo estavam fazendo coisas erradas, se desviaram do caminho de Deus. E sempre quando o povo sai de Deus, Deus envia. Deus não entra em julgamento com ninguém sem antes adverti-lo, diz o profeta. Deus sempre vai te advertir. Deus sempre vai enviar o profeta. Deus sempre vai enviar o pastor, o pregador, aquela palavra para te advertir. Não entre por esse caminho. E comumente nós temos escutado essa voz aqui: não faça isso, não entre por esse caminho. Então Sansão nasceu nesse momento que o povo de Israel estavam fazendo coisas más. E então Deus permitiu que os filisteus viessem e subjugassem o povo de Israel, para que então Israel voltasse para o caminho. E isso é uma arma que Deus sempre usa. Quando o filho está rebelde, Deus vai lá e dá uma apertada um pouquinho. Deixa os problemas te assolar um pouco mais. E uma enfermidade bate, um problema dentro de casa, fecha uma porta aqui, e você diz: o que é isso? É porque você talvez esteja se distanciando do caminho. Então Sansão nasce sobre uma promessa. Um homem que foi escolhido antes de nascer para ser um nazireu, para ser um servo de Deus, para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E Sansão vai, começa a crescer, e muitas pessoas acham que Sansão era um homem forte, musculoso. Não, o profeta diz: não, Sansão era um nanico. Ele fala nessa mensagem, um sonho certo. Ele diz assim, só ler aqui ele diz: Sansão, ele era um homem. Agora muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem, de ombros enormes, que vai agarrando aqueles portões da cidade e subindo. Isso não é um grande mistério para um homem forte fazer isso. Sansão não era um grande homem. Sansão era um nanico, um pequeno, mas ele era um homem abençoado. Aqueles cabelo comprido. É estranho quando a gente vê um homem de cabelo comprido, né? Tem uma aparência meio feminina. Sansão tinha uma aparência meio feminina. Quando nós vamos ler a história de Sansão, a gente percebe que parece que Sansão não tinha muito entendimento qual era o propósito da vida dele. Porque até então a gente vai lendo e vai vendo que ele viveu normal, aí de repente se apaixona por uma jovem, filisteia, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Escolheu aquela jovem para se casar. Só que os pais não aceitaram. Não, meu filho, está errado, você não pode. Tem tantas moças aqui, hebreias, e você vai escolher uma filisteia. Não pode, a lei não deixa, não pode, Deus não aceita. Você tem que casar com uma hebreia. Mas a Bíblia diz, só que o que os pais não sabiam, que aquilo era um propósito de Deus. Tem coisas que às vezes a gente não entende. A mãe não vai entender, o pai não vai entender.
Às vezes nem a igreja vai entender, mas é um propósito de Deus. Deus está preparando algo. Porque Sansão tinha um objetivo: libertar o povo de Israel. E ali então Sansão vai, se apaixona, noiva com essa moça. E logo Sansão começa a ter suas primeiras experiências com Deus. Quando foi e matou aquele leão, que o leão veio para cima dele, e a Bíblia diz que ele pegou o leão e matou o leão como se estivesse matando um cabrito, rasgou o leão. Ele não era um homem forte. Tira da tua mente um homem forte, se igual o pastor Creve. Não. Era um homem nanico, magrinho. O profeta diz meio afeminado. Mas não era ele, era o que estava nele. Você tem que entender que não é você, é o que está em você que faz a diferença. Às vezes nós achamos que somos nós. Pois bem, então, logo em seguida, Sansão faz o enigma, o que é que come e dá comida, o que é forte, pode sair doçura. E ali então os filisteus foram, coagiram a noiva de Sansão para ela dizer qual era o enigma, e Sansão falou, e depois eles foram lá, mataram a noiva de Sansão. Tudo era um propósito. Então Sansão disse: então agora eu vou me vingar. Sansão foi lá, pegou 300 raposas, muita raposa, né? Amarrou fogo nas caudas da raposa e soltou ali nos plantios dos filisteus e queimou tudo. Agora ele estava cumprindo o propósito dele. Começou a cumprir. E então os filisteus vieram pegar ele, vieram para cima dele, cercaram Israel e disseram: traz o Sansão para nós. A gente só quer o Sansão. Que ele foi lá e tocou fogo em todos os nossos plantios. E aí então eles foram lá, pegaram uma corda, amarraram o Sansão e disseram: nós vamos te entregar. Ele disse: tá bom, pode me entregar, mas vocês não vão me matar. Eu quero que vocês me entreguem aos filisteus. E levaram o Sansão amarrado. Chegando ali, aqueles soldados vieram para matar Sansão. E então, novamente, aquela mesma unção que desceu em Sansão quando ele matou o leão, desce sobre ele, e ele então pega uma queixada de jumento seca e começa a golpear os filisteus, soldados filisteus. Lembrando que os filisteus estavam tudo de armadura, com seus elmos, com seus capacetes de 1 polegada, capacetes que eram para aguentar baque. E Sansão pegava aquela queixada seca e começava a bater nos filisteus. E quando aquela queixada, aos olhos naturais, bastava a primeira baque que Sansão desse com aquela queixada ia se esfarelar todinha. Porque estava batendo em escudos de ferro, de bronze. Mas diz a Bíblia que quando Sansão batia no filisteu, ele morria. E aquela queixada quebrava capacete, quebrava escudo, e ele ia batendo, ia batendo, ia batendo. E o que ele estava fazendo? Cumprindo o propósito dele. Sansão agora entrou numa situação que ele não podia mais voltar para trás. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você tem uma chamada, não adianta querer voltar, olhar para trás. Não dá mais. Tu tem que caminhar, tem que prosseguir. E naquele dia, então, Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada. Jogou a queixada no chão. Cansado. Com sede. Sansão disse: Senhor, tu me deste livramento na mão desses incircuncisos. E agora eu vou morrer com sede, Senhor. Eu vou morrer por causa de um copo, faltando um copo com água.
Não, irmão, tu não vai morrer por causa disso. Sabe o que diz a Bíblia? Que Deus fez brotar água, pastor. Tem várias traduções da Bíblia, mas eu vou ficar com uma que eu achei interessante. A Bíblia diz que Deus fez uma fenda na queixada que ele jogou no chão, e daquela fenda saiu água. Da queixada que ele usou para matar os filisteus, saiu água. E ele foi, bebeu água, recuperou suas forças e continuou o seu ministério. Depois, Sansão entra na cidade dos filisteus. E os filisteus souberam, olha, ele está aqui dentro. Vamos deixar ele trancado aqui dentro? O que Sansão tem que estar indo visitar filisteu? Às vezes parece que o cristão não tem noção do perigo. Ah, Deus está comigo. Olha, tem lugar que Deus não vai entrar contigo. Tem lugar que Deus vai ficar aqui parado e dizer, vai lá. Tu está desprotegido. Ah, mas a Bíblia diz, o salmista Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Sim, Ele está. Ainda que tu andasse no teu posto de dever. Do momento que você sai do seu posto de dever, tu está só. Ele entrou lá, disseram, olha, ele está aqui dentro. Vamos fechar lá os portões da cidade. Fecharam os portões da cidade. De manhã pela manhã a gente vai pegar ele. Vamos juntar todo o exército, porque ele já matou 1000, o homem é perigoso. De manhã nós vamos pegar ele. Sansão à meia-noite, noite de tu se levantar, noite de oração. Sansão se levanta e decide ir para casa. Eu vou para casa, vamos embora. Aqui não é meu lugar. Chega lá, está o portão, pesando aproximadamente 3 toneladas ou mais, fechado. Portão que para se abrir tinha que ter uma junta de boi de um lado para puxar aquele portão pesado. Sansão foi lá, não sei como é que ele segurou o portão, e diz a Bíblia que ele arrancou. Ele não foi lá e arrancou a porta, não. Podia ter ido lá e ter tirado os ferrolhos da porta. Não. A Bíblia diz que ele arrancou ela com tudo. Com o chubamento que tinha dela. Tudo. Arrancou com tudo. Colocou na costa aqui. Esse magrinho. Esse nanico. Que diz o profeta. Meio afeminado. Mas não era ele. Era o que estava nele. Era Deus dele. E ele vai e sobe a montanha com aqueles portões, em torno de 60 quilômetros, levando aqueles portões, e deixou lá. E descansou. Quando foi de manhã, os filisteus foram ver Queide o Sansão. Queide os portões. Tudo isso ele estava fazendo. Ficou conhecido. O nome de Sansão causava temor entre os filisteus. Se alguém soubesse que Sansão estaria no campo, ninguém queria ir lá. Por causa dessas coisas grandiosas. E é tão bom quando você está no teu posto de dever, Deus vai fazer coisas grandiosas através de ti. Mas nós não podemos esquecer que não somos nós, é Deus através de nós. Mas diz o profeta, Sansão começou a flertar com o mundo. Sansão começou a dar um pé lá e voltava, um pé lá e voltava, um pé lá e voltava. E porque ele via que ele dava um pé lá e voltava e Deus era com ele, então ele achou que em nenhum momento Deus iria abandoná-lo. Que Deus sempre ia dar vitória. Que Deus sempre ia estar com ele. Mas enquanto você estiver no seu posto de dever, Deus é contigo. Enquanto você estiver mantendo a sua comunhão com Deus, Deus é contigo. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava na sua comunhão com Deus.
no voto que ele tinha com Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que era o cabelo, mas era a obediência à palavra, porque o anjo havia dito: não é para raspar a cabeça dele, não é para tocar navalha no seu cabelo. Ele estava cumprindo a palavra, estava no seu pôr de dever, estava honrando a Deus, estava mantendo a comunhão com Deus, e Deus mantém-se fiel ao homem. Aí, o diabo já tinha tentado várias formas, enviou mais uma arma dele. O diabo sabia qual era o ponto fraco de Sansão. O diabo sabe qual é o meu ponto fraco. O diabo sabe qual é o teu ponto fraco. E diz o profeta: é no teu ponto fraco que o diabo vai bater. É onde tu está mais frágil, na tua debilidade. É lá que ele vai bater. E o profeta diz: proteja o teu ponto fraco. Lá, o diabo foi lá e preparou Dalila. O profeta diz: uma mulher na mão do diabo são piores do que todos os bares daquela cidade. Se uma mulher na mão do diabo é pior do que todos os bares daquela cidade, imagine uma mulher na mão de Deus. O que ela não pode fazer? Imagine um homem na mão de Deus. O que ele não pode fazer? Colocou a Dalila ali, pintada, com aquelas roupas, seduziu o rapaz. Não ficou atento. A partir daquele momento Deus não estava mais tratando com ele. Ali ele já começou a entrar pelo seu próprio caminho. E ela começou: conta teu segredo. O diabo quer saber qual é teu segredo. Qual é o segredo que tu tem com Deus? Conta teu segredo, Sansão. De onde vem essa tua força? Sansão contou uma historinha ali. Se tu me amarrar com cipó, assim, eu perco as minhas forças. Ela foi e fez. Meu Deus, como é que Sansão não percebeu que tinha algo errado? Botou ele para dormir e fez. E ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele se levantou e arrebentou aquele cipó. Naquele momento era para ele ter dito: opa, é melhor ir embora. Ela está querendo descobrir meu segredo. Mas ele não fez isso. Continuou flertando, diz o profeta. Continuou brincando. E mais uma vez ela disse: mas tu está zombando de mim? Conta qual é o teu segredo. Ele disse: se tu conseguir uma corda nova, assim, me amarrar todinho, eu perco as minhas forças. E é assim que o diabo faz com muitas pessoas hoje. Vai amarrando devagar, vai tentando ver onde é, e coloca isso, coloca aquilo. Mas não deu certo pegar ele no carnaval, mas na festa junina. Tem festa junina para cá? Na festa junina eu pego. Mas não deu certo na festa junina. Mas está vindo Natal, eu vou pegar. Não deu certo naquele casamento, mas naquele aniversário. Não deu certo com essa, mas com aquela. E ele vai tentando. Ele vai minando, ele vai manietando. Mas é só hoje que eu não vou. Mas não chegou outro dia. Também não dá para ir hoje para o culto. Mas Deus sabe. Deus sabe sim. O diabo está te amarrando. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão se despertou e quebrou aquelas cordas, como se estivesse quebrando fios queimados. Por que ele não foi embora? Por que ele não percebeu que ele estava caindo, estava sendo manietado pelo diabo?
estava perdendo a vontade de ir para o culto, de ler Bíblia, de orar, de cantar, já não tinha mais gozo, vinha para o culto. Será que ele não estava percebendo que iria para o culto? Não cantava mais os hinos. Não orava, todo mundo orava, o pastor orava, e ele ficava lá, só de olhos fechados. Ela ficava lá, só de olhos fechados. Sansão, conta teu segredo, para de zombar para mim. Ele disse: olha, se tu pegar, fizer 7 tranças no meu cabelo, tu amarrar cada uma delas e enterrar no chão, eu perco minhas forças. Terceira vez, ela botou ele para dormir, mais uma vez foi lá. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele se despertou e arrebentou tudo. Eita, hein? Ah, Deus está comigo ainda. Deus ainda é comigo. E ali ela ficou, pastor. Ficou perturbando. Até que Sansão contou o segredo. O profeta diz assim nessa mensagem bem-aventurança: uma pessoa que pode se submeter a Deus assim, você sabe, Deus só pode usar a parte que você der a Ele. Veja, como eu disse, eu creio, eu falo tanto em lugares diferentes, em reuniões, mas eu disse isto, que Deus pode usar aquilo que você ceder a Ele, como Sansão. Sansão não entregou o seu coração a Deus. O pastor pregou uma linha aqui falando prostituir tempo, foi isso? Tempo cristão que prostitui o tempo. Foi isso, falou? Né? Cristão que prostitui o tempo. O profeta diz aqui: Sansão entregou a sua força a Deus, mas o seu coração ele deu a Dalila. Mas ele deu a sua força a Deus, e Deus só podia usar aquilo que Sansão havia dado a ele. O que era? A sua força. Mas se um sujeito pudesse apenas entregar-se completamente a Deus, se você entregar seu corpo, Deus usará o seu corpo. Se você puder entregar sua mente, Deus só vai usar a tua mente. Deus usará o que você der a Ele para Ele usar. Tu vai dar só um dia de culto mesmo? E o único dia de culto tu não vem? Tu vai dar só 1 hora de tempo? Tu vai dar só um versículo bíblico mesmo? Por que você não põe sua voz para Deus usar? Por que você não põe seu tempo? Ele está procurando, Deus usará o que você der para Ele usar. Ele está procurando encontrar alguém que Ele possa, que essa pessoa possa se submeter a Ele. Sansão deu apenas a sua força a Deus, mas ele entregou o coração a Dalila, e disse para Dalila o segredo. Se você for ler aqui, você vai ver que ele então abriu o seu coração, diz a Escritura. Ele abriu o seu coração a Dalila. No versículo 17, ele contou qual era o segredo, a comunhão que ele tinha com Deus. Ele disse: olha, eu sou nazireu desde nascença.
O anjo apareceu para a mamãe e disse: minha mãe não podia ter filho. O anjo disse: tu vai ter um filho. Não vai tocar navalha na cabeça desse rapaz, porque ele é nazireu. Só que ele deveria também ter contado tudo. Ele deveria ter dito: e Deus disse que eu seria que iria libertar o povo dos filisteus. Naquele momento, Deus deixou Sansão. Não foi quando raspou a cabeça, foi quando ele contou o segredo. Ela foi, botou Sansão para dormir. Ele dormiu, dormindo no colo do inimigo. Ele não foi chamado para dormir no colo de uma filisteia. Ele foi chamado para matar filisteu. A missão de Sansão era só matar filisteu. Eles vieram, rasparam a cabeça de Davi, de Sansão. Como é que ele não percebeu nada disso? Irmão, o inimigo é sorrateiro. Ele vai tirando as tuas forças que tu nem percebe. Como é que ele não percebeu alguém passando a navalha na cabeça dele? E ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão se levantou e disse: não vai ser diferente. Das outras vezes Deus esteve comigo, agora não será diferente. E a Bíblia diz: o que ele não sabia, que Deus o havia abandonado. Oh, coisa triste demais. É triste para um homem, para uma mulher, quando ele percebe, quando ele descobre que Deus o abandonou. Foi duro. Agarraram ele. E a primeira coisa que fizeram com Sansão foi vazar seus olhos. Jesus disse: se os teus olhos te faz tropeçar, arranque. Se tua mão te faz tropeçar, tire. Se teus pés te faz tropeçar, tire. É melhor você chegar lá do outro lado, faltando um olho, faltando uma mão, faltando um pé, mas está lá do outro lado. As coisas que mais deu problema para o Sansão eram aqueles olhos dele, que o que ele via, só conseguia ver filisteia. Pegaram o Sansão, amarraram ele no moinho. O que era um moinho? O moinho que ele estava era uma pedra enorme, redonda, outra pedra embaixo redonda. Ali era colocado o cereal, o trigo, e ali era colocado um animal, um escravo, para ficar rodando aquele moinho, amassando, moendo aqueles cereais. Lembre-se, Sansão não tinha força. Sansão não tinha força física. Sansão não era um homem forte. Não estava acostumado a trabalhar no pesado, não. Todas as outras vezes, aquela força que vinha sobre Sansão era algo sobrenatural. Ele não tinha capacidade própria. Mas agora não. Agora ele tinha que ter força física. É duro para um homem e uma mulher quando Deus o abandona. Tu vai ter que lutar com as tuas próprias forças. Diz a Escritura: em vão vigia o sentinela, se Deus não estiver com ele. Em vão se acordar de madrugada para ir trabalhar, se Deus não estiver com ele. Tudo que você for fazer, se Deus não tiver, é em vão. É melhor ter segurança. Deus está comigo.
vai dar certo. E a vida de Sansão foi essa agora, ó. Tá pensando que ele estava só girando sem ninguém batendo nele? Você está pensando que o diabo, quando pega um filho dele, um filho de Deus, se o diabo, quando pega um filho dele, ele não tem misericórdia, imagine pegando o filho de outro. Sansão ficava ali empurrando aquele moinho, e o filisteu com o chicote, pá! Aquele moinho para Sansão fez ele refletir muitas coisas. Fez ele pensar lá atrás, aonde ele falhou, nos momentos que ele começou a flertar com o mundo, aonde ele se desviou, como disse o profeta, aquela mulher, eu contei aqui, aquele capelão, que aquele homem estava morrendo, e seus últimos fôlegos de vida, o capelão perguntou para ele: como está a tua vida? Você está preparado para se encontrar com Deus? Ele disse: não, eu me desviei, eu deixei Jesus. E aquele capelão disse: você consegue se lembrar onde foi que você deixou Jesus? Ele disse: talvez eu não consiga. O capelão disse: corra, você está morrendo. Quantos de nós estamos morrendo espiritualmente e não corremos? Lembre-se. E aquele homem ali, com seu peito perfurado de balas, seu pulmão enchendo-se de sangue, os últimos momentos ele disse: me lembrei. Eu consegui me lembrar aonde foi que eu deixei Jesus. Foi naquele dia, naquele convite. Quando aquelas pessoas me convidaram, eu fui. Ali eu deixei Jesus. O capelão disse: volte aonde você deixou Jesus e pegue ele de volta. Sansão ficou pensando: onde foi? Onde foi? Lembrou. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer, mas a força não estava no cabelo. Até porque eu acho que os filisteus não eram tão tolos de deixar o cabelo dele estar crescendo. Acho que toda semana tinha alguém lá, todo mês alguém ia lá com a navalha, mais uma raspada. Os filisteus diziam: não podemos deixar o cabelo dele crescer. O diabo diz: não podemos deixar ele ir para a igreja. Não podemos deixar ele ouvir essa pregação. Não podemos deixar ele ouvir esse hino. Não podemos deixar ele pegar a Bíblia. O diabo sempre está ali, fazendo a parte dele. O diabo não brinca de ser diabo. Embora muitas das vezes eu, como cristão, brinco de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é fiel em fazer o serviço dele. Naquele momento, Sansão voltou lá atrás, só girando. Quando ele via o moinho esmagando, moendo, via não, que não dava para ver, estava cego, mas sabendo o que o moinho fazia ali, ele pensava: isso aqui, meu sonho foi tudo embora. Eu queria ter uma família. Ele tinha desejo de ter uma família, Sansão. Perdi tudo. Não tenho esposa, não tenho filhos, acabou meu trabalho, acabou meu ministério. Cadê meus irmãos? Cadê minhas irmãs? Aquele momento ali no moinho estava representando como estava a vida dele, 100%. Mas naquele momento, diz o profeta, acho interessante, o profeta diz assim: ele passou aqui e sentiu. Esses momentos do moinho faz você orar mais, faz você buscar mais Deus, sozinho. Você vai se encontrar com um moinho desse sozinho. Não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter ninguém. Porque você precisa restaurar a comunhão. Você precisa restaurar aquela intimidade que tu tinha com Deus.
Enquanto os filisteus estavam zombando de Sansão, o que eles não sabiam que Sansão estava restaurando a sua comunhão com Deus. Restaure a sua comunhão com Deus. E depois que ele percebeu, pastor, ele começou a sentir novamente o gozo da salvação. Depois que ele percebeu que estava voltando a se restaurar, então ele disse: agora eu vou tomar uma decisão. A grandeza do homem é quando ele decide ser mais forte que a sua condição. Sansão não quis mais permanecer naquele moinho. Ele disse: eu vou tomar uma decisão. Fizeram uma festa, vamos ficar de pé, já encerrando. Fizeram uma grande festa ao Deus Peixe. Que vergonha. O mundo festejando ao Deus Peixe, que tinha dado vitória sobre o Deus de Israel. Você que não está vivendo nesse momento, que é um cristão, o mundo festeja vendo você nessa condição, afastado de Deus. Se a Bíblia diz assim, que quando um filho de Deus se arrepende e volta para o caminho, há alegria no céu. Se há alegria no céu, porque tinha o que antes lá? Tristeza. Não deixe o céu triste contigo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor estiver alegre contigo, tu está forte. Deus vai olhar para ti, olha para ti, ver todas as tuas limitações. Mas sabe onde tu vai estar numa noite de domingo? Na presença dEle. Eu ouvia aquela palavra que o Senhor colocou, daquele irmão, que o Senhor fez a pregação dizendo: eu quero ser igual ao irmão que diz que ainda tem que estar vendendo água, picolé na rua. Bom, Daniel, mas eu vou estar na presença de Deus. Passando fome, Deus não vai deixar o filho dele passar fome. A Bíblia diz: foi moço e agora foi velho, mas nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida. O Senhor Jesus diz: não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir, eu vos darei. Sansão, aquela grande festa lá, manda trazer o nosso palhaço. Quem é o palhaço? Ora, quem era o palhaço? Aquele que era o grande servo de Deus. E quando o Sansão entrou cego, sendo levado por uma criança, e todos diziam: é esse aí o grande Sansão? Eu pensei que ele era enorme, olha, cego, uma máquina, diz o profeta na mensagem, somente uma vez mais, uma máquina parada. Esse é o Sansão. Esse era o homem que colocava o nosso exército em temor. É esse. O diabo, quando ele vê o Filho de Deus na lona, o diabo não respeita nada não, ele joga sujo. Mesmo que o juiz chegue lá para dizer: encerrou, ainda vai lá querer ainda bater mais. O diabo quer te ver tu mesmo destruído, tua família destruída, quer ver teus filhos nas drogas, quer ver teu marido sair de casa, tua mulher sair de casa, quer ver tu passando necessidade, quer ver você uma derrota total. Deus não pode fazer nada em vidas fracassadas. É dessa forma que o diabo quer te ver, um fracasso total. Mas eu te digo, Jesus não quer te ver assim. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Sansão diz: Senhor. Sansão orou, né? A Bíblia diz que Sansão clamou: Senhor, que eu me vingue o que esses filisteus fizeram comigo. Eles tiraram minha visão,
Mas, Senhor, neste momento, eu te peço, somente uma vez mais, Senhor Deus, esta é a nossa oração nesta noite. Talvez eu seja nessa noite esse Sansão, que estava no moinho, ou essa irmã, ex-Sansão, ou este irmão, esse ministro. Mas nós queremos restaurar a comunhão contigo. Nós queremos restaurar essa intimidade. Voltar a orar como orava, cantar como cantava, me regozijar no culto como me regozijava, ter alegria, não de estar no culto, mas a alegria que diz teu servo Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só de saber que ia para casa ele já tinha alegria no seu coração, de estar na casa de Deus, de estar tendo comunhão com os irmãos, de estar ouvindo a palavra, de estar cantando, de estar orando. Senhor, queremos restaurar isso essa noite. Somente uma vez mais, lembra-te de mim, Senhor. Lembra desta irmã, lembra deste irmão. Oh Senhor, restaura as forças, que a tua unção novamente desça sobre a vida deste homem, da vida desta mulher. Que seja restaurado esse casamento, essa família. Que seja restaurado os laços entre esse pai, entre esse filho, entre essa filha. Que seja restaurada a comunhão, os laços entre os entes queridos. Que seja restaurada a comunhão na igreja, para que eu possa cercar a ceia do Senhor novamente, para que eu possa comer deste pão, tomar deste vinho, para que eu possa lavar os pés de Jesus. Faz tanto tempo que eu não lavo os pés de Jesus. Oh Senhor, eu quero lavar teus pés. A única forma de lavar os teus pés é na ceia. Eu quero restaurar essa comunhão. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Que esta palavra possa seguir o seu caminho, que ela possa vivificar na vida dessas pessoas. Obrigado por essa noite. Abençoe o pastor Creve, abençoe o encontro que terá ali em Redenção, pastor Edmilson, aos pastores que estão se preparando para estar ali. Abre as portas para teus filhos. Abençoe todos os companheirismos no Brasil, todos aqueles que invocam teu nome, todos aqueles que estão com o coração sincero. Abençoa teus filhos. Dependemos um dos outros, como o teu servo aqui disse: um ferro amola outro ferro, dois é mais forte. Levante pessoas dentro dessa cidade para estar ao lado do teu filho, nesta obra aqui em Neves. Levante famílias, crianças. Envie crianças, Senhor, para estar ao lado dessa obra. Peço que o Senhor me ajude em Mirassol. Aquelas pessoas que ali temos feito contato. Deus, inspira-nos, ajuda-nos. Receba o culto que te prestamos com ações de graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Creve. Aleluia. Glória a Deus.